Bom, agora eu gostaria de chamar o nosso querido Luiz, que eu também não conheço presencialmente, né? A gente se conhece aí da militância. O Luiz, ele faz parte do setorial ecossocialista do PSOL, é doutor em ecologia. Tive a oportunidade de ver uma fala dele com o nosso companheiro aqui de Tanabi, que é o Murilo, que estava aqui, pelo menos até agora há pouco, e fiquei encantada. E aí a gente fez esse convite e ele prontamente somou. Assim, Luiz, queria te agradecer muito, viu? A fala é tua. Bom dia, né? Eu que agradeço por estar nesse espaço aqui, Jéssica. Eu tinha preparado umas coisas para falar aqui, ó. Vou falar para vocês rasgando aqui, jogando fora, porque eu acho assim, estou completamente contemplado. Vou falar outras coisas aqui, né? Eu tinha anotado uma coisinha para falar aqui para vocês, que são uma chapa de mulheres, né? Percebi que quase todas as falas, à exceção da minha fala e da do Paulo, são de mulheres, né? E aí a companheira Sani, que falou um pouco de ecofeminismo aí, e eu sabia que a Mônica ia estar no espaço também. Eu tinha preparado uma saudação para as ecofeministas também, porque tem uma coisa que está acontecendo muito esse ano comigo, é a troca, né? Eu sempre estou indo falar sobre ecossocialismo e também estou sempre aprendendo com ecossocialismo, né? E principalmente com as ecofeministas, né? E aí eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. Eu acho assim, o capitalismo, ele foi tão brutal e também, ao mesmo tempo, tão narcisista, assim, niilista, né? Que ele criou um ambiente que vai ser um ambiente que vai ser a própria destruição dele. E dos setores da sociedade que ele mais subestimou foi as mulheres, né? Sobrecarregou as mulheres com os trabalhos de cuidado, trabalhos que são invisibilizados, trabalhos que sobrecarregam elas além dos outros trabalhos que elas têm que fazer, né? E aí, o capitalismo não percebeu que essas mesmas mulheres estavam se colocando sob resistência, se colocando assim nos apontamentos das principais contradições, são as mesmas mulheres que estão criando a próxima geração. Eu sei que a Jéssica tem filho pequeno, né? A Mônica tem filho pequeno, talvez até todas as companheiras aqui têm filhos pequenos, e os companheiros também, eu tenho meus filhos pequenos. Então, ao mesmo tempo que estão se colocando nesse enfrentamento, possivelmente estão criando a geração que vai dar, assim, um arremate final, né? Porque se não for esse arremate final, vai ser o final da gente, enquanto humanidade, né? Infelizmente, a gente tem que colocar as coisas na realidade, né? E é muito importante a gente refletir, e a Jéssica tinha me pedido para falar um pouco sobre o programa ecossocialista. Eu até anotei algumas coisas que quero falar também, mas eu quero também fazer a reflexão que é muito importante a gente trazer a noção do global. Pega água, minha filha, pega. Minha pequenininha aqui também. Trazer a noção do global com o local, né? E aí eu fico muito orgulhoso desse espaço tão rico que está acontecendo agora. Está acontecendo a partir do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidadezinha chamada Riolândia, apesar de estar morando em Ribeirão Preto agora. Eu cresci no interior de São Paulo. Em Rio Preto várias vezes, em festas, para visitar amigos. Conheço bem Rio Preto, assim, sabe? E aí, fazem pelo menos 50 anos, quase isso, o capitalismo já tem consciência de que tem limites para o crescimento. Mesmo assim, ele se mantém girando, patrolando tudo, sabendo que há 50 anos atrás, quase, o próprio capitalismo publicou um relatório através da ONU, dizia um relatório que foi intitulado Os Limites do Crescimento. A gente sabia que esse limite ia chegar e que em algum momento ele não ia estar mais daqui a 100 anos. A gente andou a metade do caminho. A gente sabe que talvez a gente não tenha mais esses 50 anos para rodar. Talvez seja muito menos do que isso. Certamente não é muito mais. A gente está vendo a destruição à nossa volta, né? E como que o capitalismo fez isso principalmente? Descentralizando a luta, tirando a atenção para a luta. Como? Tirando a atenção, trazendo a atenção para problemas que são secundários,
são os problemas dos modos de hábito individual, que a gente tem que parar de usar plástico. Claro que a gente tem que parar de usar plástico, que a gente tem que parar de jogar lixo no chão. Claro que a gente precisa parar de jogar lixo no chão, né? Toda a educação precisa mudar, né? Mas ele fez isso de forma tacanha, porque ele tirou a atenção para esse problema mais fundamental, que é do crescimento eterno. A gente vê todo ano o PIB cresceu, o PIB cresceu. A gente não vê um PIB crescer sem explorar alguma coisa ou alguém, né? Seja um recurso da natureza, seja o trabalho, né? E nesse sentido, o ecossocialismo não estava ali presente naquele momento de reflexão, que foi um momento da década de 70, a reflexão ambiental tomou conta do mundo inteiro, né? A gente sabe que até aquele momento, o Ministério do Meio Ambiente, muitos países tinham, que dirá secretarias municipais e estaduais de meio ambiente. Não existia IBAMA no Brasil, não existia nada, tudo isso é posterior a esse momento de reflexão internacional. Então, nesse sentido, o capitalismo nos tomou muito tempo. O ecossocialismo está atrasado, porque ao mesmo tempo que ele mudou essa narrativa, ele também descentralizou a luta, né, como já fez isso historicamente, né, não a partir dali. Setorizou, né, tipo, separando as lutas dos negros e negras, das mulheres, separando as lutas dos trabalhadores e setorizando elas. Nesse sentido, o ecossocialismo vem para integralizar essa luta a partir de uma ótica ecológica, né? Questionando também o socialismo que existiu no passado, que reproduziu o produtivismo capitalista. A gente sabe que esse produtivismo não vai nos levar a nada. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda conteúdos que a gente traga, conceitos que a gente traga, eles têm que estar carregados de conteúdo, também trazer palavras de ordem, para que a gente chame a atenção da população. Nesse sentido, eu achei muito bom, assim, ver a Mônica citando aí o saneamento máximo, né? Que é um conceito que a gente colocou esse ano, a partir desse ano, no nosso programa ecossocialista da Setorial, que a gente sabe que saneamento básico é um discurso totalmente falacioso, que ele nunca chega na periferia, nem como básico, e ele sempre ultrapassa o básico nos bairros nobres, nos setores onde a burguesia habita, né? Então, não tem nada de básico para a gente. A gente quer saneamento máximo, até porque a gente precisa do saneamento máximo. A gente não quer segurança alimentar. Isso não é suficiente, a gente quer soberania alimentar. A gente não quer mobilidade urbana, a gente quer mobilidade humana. Em muitos lugares, as pessoas se deslocam de barco. Em outros lugares, as pessoas não precisam de transporte público. O interior de São Paulo está cheio de cidade com 10 mil habitantes. As pessoas se deslocam de bicicleta. A cidade tem que ser construída para essas pessoas também. Então, a mobilidade humana, seja ela ativa, seja ela pública, Então, é muito importante trazer esses conceitos. E aí o Paulo trouxe uma coisa muito importante que a gente refletiu também no nosso setorial ecossocialista, Paulo. A cidade precisa criar incentivos financeiros e de crédito entre o local e o global. Quebrar os monopólios localmente é proteger o mundo. A ONU sempre trouxe esse discurso de derretimento de geleiras. Ora, bolas, onde que tem geleira aqui no Brasil para a gente pensar nas geleiras? Não que as geleiras não sejam importantes, mas a gente tem que trazer o discurso para o local. O local onde a gente vive tem outras coisas que a gente precisa pensar, né? Então, essa questão da economia solidária é muito ecossocialismo. Assim como foram todas as falas, eu não sei se as companheiras têm histórico de construção ecossocialista, mas eu acho que eu vi ecossocialismo em tudo que foi dito aqui. Tudo. E aí é muito importante que a gente faça isso de uma maneira
não seja mais setorial. Nesse sentido, a nossa luta do setorial ecossocialista do PSOL tem também no sentido de trazer a conscientização para todo o Partido Socialismo e Liberdade. A luta ecossocialista, ela não é setorial, ela é transversal, ela é global, ela tem que ser pensada a todos os eixos da sociedade. Aí foi dito muito sobre educação aqui, concordo plenamente. A gente precisa pensar programas de educação que vão também reflorestar o entorno da escola, com tanques, né, com arborização nativa, envolver a comunidade e os pais e alunos a fazer esse trabalho. É muito importante que isso seja feito, né? E aí, deixa eu ver aqui, ainda tem um tempinho aí, né? Eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência, faça esse trabalho interno e externo, não tenha medo de dizer quem a gente é. E eu sinto muito orgulho de estar participando desse espaço, que a Mônica estava também, porque foi uma das primeiras deputadas que falou ecossocialismo sem medo de atrair ou de não atrair. Que é isso que a gente tem que ser, ecossocialista. A gente não é ambientalista simplesmente. O ambientalismo, historicamente, está cooptado pelo capitalismo. Então, isso é muito importante, fazer essa diferenciação. É extremamente importante. O nosso programa socialista da Setorial, que pensou 5 eixos, né? O eixo clima, o eixo biodiversidade e veganismo, o eixo educação e trabalho, o eixo água e o eixo terra. Todas as questões que foram mencionadas aqui estão integralmente ou parcialmente contempladas nesse eixo, nesse programa. Eu queria que os companheiros pudessem ver o programa, se apropriar dele. Eu acho que uma das coisas que não foi mencionada ainda, que eu quero comentar aqui, é a questão do trabalho. O trabalho, o capitalismo, ele roubou muita coisa da gente, inclusive o tempo. A gente consome o nosso tempo ou no trabalho, que muitas vezes não é um trabalho que a gente está feliz com ele, muitas vezes a gente faz por causa do salário, ou se deslocando do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Então, a gente precisa considerar uma jornada reduzida de trabalho para todos os eixos que a gente pensa. Todos os setores, começar pelas prefeituras. As prefeituras precisam abrir concurso para complementar os contraturnos, reduzir a jornada de trabalho de todos os seus trabalhadores para que eles tenham tempo de refletir politicamente sobre a sociedade que eles estão construindo e refletir sobre a ligação que a gente tem com a natureza. Eu sinto muito contemplado quando as companheiras colocaram aí que a gente criou uma cultura que separa o homem da natureza como se fosse possível isso acontecer, né? Isso não é possível, companheiras. E é importante que a gente reafirme isso em todos os espaços. Coloque a importância de resgatar isso, fazer essa disputa cultural. Ela não é uma disputa só política, ela é sim cultural, ela é também religiosa, porque a gente sabe que as religiões, elas foram construídas historicamente a partir muito da observação da natureza, né? A própria imagem da crucificação de Cristo é uma alegoria muito bem feita da posição do sol, do solstício no final do ano, que está bem posicionada à frente do Cruzeiro do Sul. Então, é muito importante que a gente resgate tudo isso. E aí, para concluir aqui, Jéssica, que eu acho que o meu tempo está indo, é muito importante dizer, a burguesia, obviamente, vai dizer, ora, vocês propõem um projeto ideológico, um projeto que não tem como ser implementado do ponto de vista econômico, a gente não tem dinheiro, a gente precisa da iniciativa privada, e bababá, como eles sempre fazem. Quer dizer que a gente precisa fazer esse enfrentamento ideológico também. É importante dizer que existe dinheiro, existe recurso, e a gente precisa caminhar para uma sociedade que não coloque o dinheiro acima de tudo. Para isso, a gente precisa fazer um enfrentamento a legislações históricas, criadas e implementadas pela burguesia liberal. Uma delas é a lei de responsabilidade fiscal. É uma lei de irresponsabilidade, porque diminui o Estado e a intervenção do Estado nos setores públicos, limitando muito o potencial das prefeituras, dos estados e da União, implementando um projeto que é um projeto de futuro. O Estado precisa fazer isso. E combater também a questão da dívida pública, que transfere dinheiro que era para ser usado
nessa questão de contratos públicos, de contratar servidor, de investir no reflorestamento, investir num novo sistema educacional. Isso foi historicamente imposto para a sociedade e hoje a burguesia trata como se fosse unanimidade, como se fosse fato dado e não pudesse mudar, né? Então, isso não é verdade. E também combater a famigerada, colocada agora, lei, recentemente, teto de gastos, que a gente sabe que é um absurdo, é um ato desumano dos últimos governos, um investimento público que precisa ser muito forte. A gente não tem negócio de Estado mínimo, Estado máximo, a controlar o crescimento e desenvolvimento da humanidade, para que a gente não vá para o abismo, que é a extinção que a gente está caminhando, tá? Eu acho que me sinto contemplado, encerro por aqui, agradeço por estar nesse espaço que eu considero um espaço histórico para a construção do ecossocialismo, para a construção de uma outra sociedade, que é o que a gente precisa, tá, gente? Olha, Luiz, felicidade não vai conseguir estar estampada na cara, vindo de você, né, falando que esse espaço, para a gente também é um espaço histórico. A construção do ecossocialismo aqui no interior, bom, você também é do interior, né? Mas aqui, Rio Preto, região, assim, as cidades mais próximas também é histórico. O núcleo que se formou, ele tem aí 2 meses, se forma durante a pandemia, já fizemos o ato, né, pela Justiça Ambiental, no dia 25, eu sei que vocês fizeram aí também vários atos pelo Brasil como um todo, estamos se formando, estamos discutindo, estamos estudando, estamos dialogando, estamos pensando em propostas, né, e então é algo muito novo, e essas contribuições, assim, que vem de uma galera, que vem de vocês, que mesmo que antes não se falava exatamente, né, no conceito de ecossocialismo, mas que já se pautava, como a Sani falou, né, a Nímenon também trouxe na fala, a Mônica, você, a Tati, isso é muito importante, e eu, em nome do Coletivas, eu tenho certeza que as minhas também estão pensando isso, eu espero que esse seja um espaço de muitos espaços que a gente vai construir daqui para frente, né?